Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje eu tô no norte do estado, então as coisas aqui estão um pouco diferentes em relação à internet, em relação à organização da rotina também, mas vamos dar continuidade à nossa matéria. Eu acho que com todos os problemas, né, com essa coisa, esse formato digital, também tem alguns benefícios e aí me permitiu talvez destrinchar, né, dividir um pouco melhor o conteúdo. Isso foi sempre uma coisa que me deixou um tanto quanto insatisfeito em relação a gente discutir Primeira República, porque o nosso tempo é muito pequeno, né? A gente tem 2 aulas por semana para discutir um conteúdo muito vasto, de uma complexidade grande, né, significativa, com muitos detalhes e muitos pontos. Então, de modo geral, o professor sempre se vê obrigado a fazer uma seleção muito precária do período, né, analisado, no qual agora é a Primeira República. Mas acho que é interessante no sentido da gente tentar detalhar um pouco mais, e essa é a minha intenção. Então, a gente não pode esquecer que no período republicano, conhecido ou denominado como Primeira República, ele se dividia em dois espaços de sociabilidade, vamos dizer assim, distintos, né? O meio agrário, o campo, que permanecia, que era inclusive durante toda a Primeira República o principal espaço no sentido de produção econômica, como também de densidade populacional, ou seja, a maioria da população, cabelo também despenteado, né? A maioria da população residia no campo. Isso só se inverte no Brasil a partir da década de 60 no Brasil, em que a maioria da população passa a ocupar majoritariamente o meio urbano. Então a maioria da população estava no campo, mas por sua vez a gente tinha uma presença significativa da população no meio urbano, né? Sobretudo na capital. E a capital, nesse contexto do Brasil, era a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando que Brasília só veio se tornar capital no Brasil, capital da República, também a partir da década de 60. Então, a gente tem o Rio, a cidade do Rio de Janeiro, como um espaço, um local de ressonância, né? Que reverberava os seus acontecimentos para o Brasil, por ser capital do país e por ser o principal centro urbano do país naquele contexto. O Rio de Janeiro, então, é uma cidade que começa a se formar, isso a gente não pode esquecer, no período colonial, né? Então tinha um formato de organização urbana, de distribuição do espaço, dentro da lógica do ambiente, dentro da lógica colonial, né? Então a gente tinha, nesse contexto, no final do século XIX, toda uma discussão em torno de modernização dos espaços urbanos, muito inspirado na reforma Haussmann, que era uma reforma de transformação da cidade de Paris, em que as ruas foram alargadas, o espaço urbano da cidade de Paris foi completamente remodelado, tendo esse sentido mesmo de modernização, vinculado a uma ideia também de uma cidade muito identificado à lógica e às necessidades da fábrica, né, ao contexto de industrialização, de revolução industrial. Então as cidades elas ganhavam uma nova dimensão e uma nova função. E essa visão de necessidade de modernização de forma a superar um formato de modelação das cidades que era de acordo com uma característica medieval, ou na visão também na moda arcaica, né? Ou medieval ou colonial, no caso brasileiro, era uma necessidade que as autoridades e as elites políticas reconheciam. Então, nesse contexto, o prefeito do Distrito Federal ele era escolhido pelo presidente. O prefeito Rodrigues Alves ele tinha uma leitura da necessidade de reforma e de modernização da cidade do Rio de Janeiro. É importante também dizer que a cidade do Rio de Janeiro tinha características muito insalubres, né? Era uma cidade extremamente condensada, as pessoas moravam muito próximas. Grande parte do centro da cidade do Rio de Janeiro hoje, a gente vê ainda a presença de prédios antigos na cidade do Rio de Janeiro, eram ocupados por cortiços, e cortiços, vamos dizer, era uma forma de moradia em que a gente tinha uma concentração muito significativa de pessoas.
morando nos velhos casarões, né, em condições muito precárias. Então o Rio de Janeiro tinha um perfil de insalubridade, uma cidade muito insalubre, com problemas de higiene, com problemas de doenças, de epidemias, propagação de doenças como difteria, cólera, varíola, peste bubônica devido à grande quantidade de ratos. Então tudo isso era uma marca da cidade do Rio de Janeiro, comentada largamente por visitantes e diplomatas de diversos lugares do mundo, que caracterizavam de uma maneira muito negativa a cidade do Rio de Janeiro. E na visão do Rodrigues Alves, o então prefeito do Distrito Federal, era a necessidade de remodelação, de redefinição do espaço urbano do Rio de Janeiro com esse signo de modernização, né? Então ele direciona essa responsabilidade ao engenheiro Pereira Passo, e eles fazem um importante processo, um significativo processo, a partir de fevereiro de 1904, de reorganização do espaço urbano do Rio de Janeiro, que ficou conhecido como Reforma Pereira Passo. As autoridades queriam modernizar, né? E a principal iniciativa, a reforma esse processo de remodelação começa com a expansão do Cais do Porto, mas tem como principal obra a formação da Avenida Central, hoje atual Avenida Rio Branco. Ali na Avenida Rio Branco a gente tinha pequenas ruas e diversos prédios. Quando a gente chega na cidade do Rio de Janeiro, quem já foi na Avenida Rio Branco, ali tinham centenas de prédios que foram derrubados sem nenhum tipo de mediação. Isso também é importante ser destacado. Tinha um perfil, um viés, vamos dizer assim, fortemente autoritário, arbitrário, não reconhecendo o local de moradia e o direito da moradia das pessoas que ali residiam naqueles cortiços. Então esses cortiços eles foram derrubados e as pessoas foram desalojadas sem nenhum tipo de proteção, de contrapartida por parte do poder público, né? E a gente tem, essas pessoas precisavam, que na grande maioria trabalhavam na região central, e o deslocamento para os subúrbios era inviável pelo custo, pela distância. A gente já tem o processo de formação das primeiras favelas. Para quem não sabe, apenas uma curiosidade, a favela é uma planta característica, né, da Caatinga, né? E a primeira favela, ou denominada favela, né, no Rio de Janeiro, foi o Morro da Providência, no qual ex-combatentes de Canudos, que é uma das revoltas que a gente ainda vai tratar, sobretudo na próxima aula, foram ocupando como espaço de moradia, subindo os morros, né? E os morros eles tinham uma visão, né, naquele contexto, como até hoje, como um local de difícil acesso e que trazia riscos para a construção, né? Então por isso já ganha um certo sentido pejorativo, e as pessoas mais pobres, mais empobrecidas, com maiores dificuldades de adquirir uma habitação num terreno mais favorável e mais seguro, e ocupando os morros, e aí foram associando a essa planta existente no sertão do Brasil, né, chamada favela. Então, a modernização passava por esse processo de redefinição do espaço, destruição de um determinado tipo de moradia e expulsão de um determinado tipo de habitante, de morador da cidade do Rio de Janeiro, que foram se deslocando para os morros e foram ocupando e formando as primeiras favelas. Foram também proibindo algumas práticas e hábitos. O Rio de Janeiro e o centro do Rio de Janeiro tinham muitos quiosques pequenos. Eu vou, em algum momento, quando a gente retornar, trabalhar um pouco com essas imagens, né? Eu até, fica aí o puxãozinho de orelha, sugeri que a gente fizesse uma aula no Google Meet, uma videoconferência, para que a gente pudesse também trabalhar de forma mais interativa, né? Eu sei que tem as dificuldades, às vezes, de assistir um vídeo por 20 minutos de um cara bonito assim, mas às vezes pode ser um pouco cansativo. Mas é o jeito que a gente tem, né? Então, determinadas práticas começaram a ser proibidas. Esses quiosques viraram, de fato, um mal reconhecido e identificado por Pereira Passo, então eles começaram a ser destruídos. Tinham muitos desses quiosques no centro do Rio de Janeiro, eram quiosques de fato muito pequenos e que se vendia café, tabaco, cachaça, e eram espaços de reunião, de encontro,
de convívio da população pobre da centro da cidade do Rio de Janeiro, e virou uma política por parte do Estado, dentro dessa política de modernização, destruição desses quiosques. A outra coisa que também era muito comum no centro do Rio de Janeiro nesse contexto era a ordenha de vacas. Então as vacas eram ordenhadas no centro da cidade, a teta da vaca lá, né, estava ordenhando a teta da vaca no centro da cidade, e as pessoas compravam leite fresco, vamos dizer assim, e isso passou a ser proibido por questões sanitárias, por questões de saúde, por questões de higiene e pelos transtornos do trânsito das vacas ainda no centro da cidade. Então, uma visão de hábitos também, de comportamentos, de conduta também foram objeto de observação dessas políticas modernizantes, né? Assim como a perseguição de vendedores ambulantes. E outro momento, questão importante, confrontado por essa agenda modernizadora, né, por parte do Estado, da Prefeitura e do Estado brasileiro, era a questão das políticas sanitárias, ou seja, eles chamavam de miasmas, né? O combate às doenças, às epidemias que assolavam o Rio de Janeiro. Num período um pouco anterior da reforma Pereira Passos, teve uma epidemia de varíola que matou aproximadamente 4.000 pessoas, de febre amarela também matou uma galera, cólera também matou uma galera. Então era o objetivo, lembrando que nesse contexto também já estava se desenvolvendo diversos estudos sobre a microbiologia ou a existência de micróbios e o papel deles na causa, né, das doenças, através de vetores também que já estavam sendo estudados, como a pulga do rato, o papel do mosquito em relação à febre amarela, e isso virou um foco de prioridade das políticas sanitárias. É nesse contexto que a gente tem o surgimento de uma figura muito importante chamada Oswaldo Cruz, que era um político sanitarista, né? E é também nesse contexto que a gente tem a introdução da vacina. A vacina, ela não era conhecida como ela é conhecida hoje. A vacina era entendida somente pelos médicos, por aqueles que estavam no âmbito da saúde e sabiam e entendiam qual era a sua função. Para grande parte da população, era um instrumento de política sanitária desconhecido e sem nenhum tipo de sentido, né? Até visto de maneira perigosa. Então, em 1904, lembrando que juntamente no mesmo contexto da Reforma Primeira Passo, embora a Reforma Primeira Passo, segundo alguns historiadores, não tenha uma relação direta com a revolta da vacina, mas toda a atmosfera de expulsão, de expropriação, de desapropriação da moradia das pessoas, cria também um clima, um ambiente, uma atmosfera de insatisfação e de mal-estar na população, né? Juntamente com isso, a gente tem a aplicação, vamos dizer assim, sem diálogo, sem que a população seja ensinada no sentido assim de compreender a função da vacina, tem a introdução da política da vacinação obrigatória. Em 1904, a gente tem a aprovação de um projeto de lei que obriga a vacinação contra a varíola, sendo que a desinformação da população era muito grande em torno disso, né? Desconhecia os benefícios da vacina. Então, a aplicação da política sanitária ela foi estabelecida de maneira autoritária. Tinha também políticas de dedetização, de higienização a partir de banho, né, de bombardeio de bombas de enxofre nas casas. Então as casas eram desalojadas e os agentes sanitários aplicavam enxofre em diversas casas como forma e meio de tentar combater as diversas doenças que assombravam, né, assolavam, vamos dizer assim, a cidade do Rio de Janeiro. E os doentes também eram segregados. É importante a gente dizer que mais do que o mérito dessas questões é a forma que foi provocando uma série de problemas e de conflitos, né? E de incompreensões já num contexto, compreensões da população já num contexto de algum nível de tensão social. Então, os cortiços foram derrubados, diversas casas foram derrubadas pela Reforma Pereira Passos, como também a maneira de aplicação das políticas sanitárias era uma maneira, vamos dizer assim, um tanto quanto autoritária, né? E as pessoas achavam de fato muito perigoso introduzir líquidos desconhecidos em que pouco era explicado para as pessoas inclusive acreditavam que as vacinas elas eram aplicadas na virilha, né? No corpo das pessoas, e as pessoas foram oferecendo resistência. Então diversos segmentos sociais, muito como mérito também, ou mérito não, como produto
da desinformação foram resistindo em relação à política sanitária de vacinação, como oficiais do Exército, intelectuais positivistas, monarquistas, líderes operários. A própria imprensa fez uma forte campanha contra a aplicação da vacina. Então, o clima de satisfação popular produziu, de fato, uma revolta que rolou um quebra-pau na cidade do Rio de Janeiro, né? E tinha também uma questão, e para alguns historiadores essa era a principal questão, era em torno da questão moral. Por quê? Porque os agentes de saúde, eles iriam ao longo do dia nas casas fazer a vacinação das pessoas, sendo que uma sociedade fortemente machista, essa sociedade ainda é machista hoje, nesse contexto podemos dizer que o machismo era um consenso, né? Ou majoritariamente aceito. E os homens identificavam que isso seria uma questão de violação da integridade, da moral familiar, quando os agentes de saúde fossem aplicar as vacinas nas casas, na ausência dos maridos, né, dos companheiros, dos donos das casas, né, dos patriarcas. Então isso gerava um grande desconforto, uma grande insatisfação moral, e isso foi o grande fator mesmo de comoção e de mobilização e de reação contrária à aplicação e ao uso, aplicação obrigatória da vacina. Lembrando, mais uma vez, que as pessoas achavam, isso foi um boato, uma rede de boato, que a vacina seria aplicada na virilha das pessoas, né? Então as mulheres em casa sozinhas, tendo a sua intimidade invadida, a sua privacidade e intimidade invadida por agentes de saúde para aplicar uma vacina na virilha. As mães e as filhas, as mulheres e filhas, né? Tendo as esposas e filhas, melhor dizendo, tendo a sua intimidade invadida na ausência do senhor responsável pelo sustento da casa, em tese, né? Então isso gera uma forte comoção e isso de fato gera uma forte revolta na cidade do Rio de Janeiro, que teve que ser reprimida com forças policiais porque o pau quebrou. Pessoal, vou passar um pequeno exercício, a gente discute o conteúdo da matéria dando sequência. Eu fiz uma divisão para não tornar o vídeo muito longo entre as revoltas urbanas e as revoltas no campo. A gente vai trabalhar então Contestado e Canudos na próxima aula, com uma breve comentário que fica no campo do meio, né, que é a revolta da chibata. Mas para manter um vídeo pequeno, eu estou tratando só sobre a revolta da vacina hoje, sobre essa questão do meio urbano e da reforma Pereira Passos, beleza? Um grande abraço, a gente se encontra e se fala na próxima semana. Tchau, pessoal!